Meu nome é Alberto Chilon e eu sou professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A arte de lidar com as adversidades é o tema sobre que o seminário do Museu Dom João VI, o Grupo Entre Séculos, e o Colóquio Coleções de Arte em Portugal e no Brasil nos séculos XIX e XX nos invitam a reflexionar nesta edição de 2021. Definida como situação contrária ou pouco favorável, infortúnio ou dificuldade, a adversidade é inerente à humanidade, que a afronta, resolve e se reinventa, sempre resiliente. Segundo as palavras de Elio Iticica, como Hercule o edital do evento, que adversidade vivemos. Por isso, o seminário nos invita a pensar como as crises atuaram, de forma direta ou indireta, nos destinos da arte, das coleções, da história e crítica de arte, tanto em perspectiva histórica, quanto na reflexão de seus rumos na contemporaneidade. Mais concretamente, esta palestra se insere dentro do eixo Crises e Contratempos Institucionais, que aborda o mundo da arte e suas instituições, museus, escolas, fundações artísticas, universidades, coleções privadas ou públicas, e como atravessaram e enfrentaram contratempos e crises, incidindo de forma direta nos seus rumos, nas suas organizações e estruturas. Assim, propõe as perguntas: que perdas irreversíveis se produziram em coleções ou instituições de ensino? De que modo tais episódios produziram propostas inusitadas e criativas em museus, escolas ou coleções? Que soluções foram delineadas para lidar com as adversidades? Para respondê-las, escolhemos aqui abordar uma das cadeiras menos conhecidas da Academia Imperial de Belas Artes, a cadeira de gravura de medalhas e pedras preciosas, cuja história é repleta de contratempos e adversidades. Talvez a primeira situação adversa que teve que viver foi a sua breve existência, há apenas 21 anos, desde a matrícula dos primeiros alunos, em 1838, até a sua extinção, em 1869. A cadeira só seria restituída em 1892, com a posse do italiano Augusto Girardi. A segunda situação adversa deriva do desconhecimento da maior parte dos professores, estudantes, métodos e materiais de ensino, que relegaram a cadeira a uma discreta presença na historiografia artística. Isso se relaciona com outro dos impedimentos para o conhecimento da cadeira, a dissolução do acervo original nas posteriores aquisições do período republicano, principalmente empreendidas por Girardet. Talvez um dos fatos mais decisivos para entender o processo de declive da cadeira é a morte prematura do seu primeiro pensionista, Francisco Geraldo Pessoa de Gusmão, que morreu em Paris em 1850, durante seu período de estudos, ao mesmo tempo que a constatação do decrescente número de alunos inscritos diante da forte presença da Casa da Moeda. Após a morte de José da Silva Santos, em 1869, a cadeira ficaria vaga até o final da academia, em 1889. E aqui encontramos um momento mais adverso e paradoxal da história da cadeira: a impossibilidade de conseguir um professor que superasse o concurso, e especialmente a fase de gravura de pedras preciosas, objetos estes que não figuravam na coleção da academia. Mas comecemos pelo princípio. Os Estatutos da Imperial Academia e Escola das Belas Artes, estabelecida no Rio de Janeiro por decreto de 23 de novembro de 1820, definem a quinta classe de gravura em diversos gêneros, também denominada escultura em medalha e gravura. Segundo os estatutos, e cito, os que se aplicarem a estas artes terão o mesmo tempo de estudo de desenho, passando a execução em baixo relevo, no barro ou em cera, e indo gradualmente passando ao estudo da gravura sobre metais, forjas, temperar os cunhos, ao maquinismo dos cunhos, e os que se dedicarem a gravadores de estampas irão gradualmente aplicando-se a gravar em cobre nos três diversos estilos, isto é, Boril, Aguaforte e Pontilé. Fim da citação. O ensino da cadeira não se regularizará até a reforma da academia em 1831, conhecida como Reforma Lino Coutinho, e não terá os seus primeiros alunos até 1838. Já na Reforma Pedreira, de 1855, os estatutos estabelecem que o professor da cadeira de gravura de medalhas e de pedras preciosas, além dos estudos e exercícios próprios desta arte, fará com que seus alunos desenhem em ponto maior
os modelos que lhes apresentar, assim como se exercitem por meio do desenho na composição de grupos e alegorias. Os alunos, durante estes exercícios, se aplicarão sempre a trabalhos metálicos e de pedras. As medalhas, nas palavras da época, se entendiam como os meios para perpetuar os fatos mais notáveis da história antiga e contemporânea. Uma ferramenta política e imagética responsável pela criação e difusão de símbolos e ideias, que circulavam com grande facilidade, além de mostrar a tão desejada civilização e progresso da nação. O papel das medalhas resulta fundamental para entender o panorama artístico do período e as diferentes propostas e entendimentos da arte desde um ponto de vista institucional. Ao mesmo tempo, as medalhas e pedras preciosas aparecem como um instrumento privilegiado para o entendimento do processo de consolidação nacional e seus recursos imagéticos, assim como da própria formação do gosto e do repertório iconográfico. Seferin Ferrez será a figura-chave deste processo, pois será o artista escolhido para criar as principais medalhas do início do período imperial. Mas também será ele quem formará as primeiras gerações de gravadores brasileiros. Assim, um grande centro de ensino de gravura será a academia, embora a Casa da Moeda fosse o centro de produção, com seus próprios profissionais, não sempre provenientes da academia. Seu irmão, Mar Ferrez, seria o responsável pela venda da sua grande coleção de mais de 5.000 medalhas e pedras para a própria academia. A origem da coleção do Museu Dom João VI, pertencente à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que possui uma extraordinária e raríssima coleção dentro do seu acervo, a coleção de numismática, em diferentes materiais e estágios de produção, e peças dedicadas ao ensino dessa disciplina. Várias são as etapas do complexo processo de criação de uma medalha. Desde o desenho inicial, a modelagem da medalha em tamanho maior, a criação de cunhos e punções, em cera, a redução em gesso até a obra final. Frequentemente, os museus e coleções conservam apenas a obra final e, às vezes, os cunhos e as punções. Mas o que faz do acervo de numismática do Museu Dom João VI um conjunto tão especial é precisamente o fato de conservar testemunhos de todas as etapas de criação, acrescentando diversos materiais próprios do ensino destas disciplinas, fato pouco frequente, como exercícios em metal, gesso, cera ou lacre, e coleções didáticas destinadas à cópia por parte dos alunos na cadeira de gravura de medalhas e pedras preciosas. O principal obstáculo para o entendimento da cadeira é a impossibilidade de distinguir atualmente o acervo imperial do acervo posterior, conservado em grande parte no Museu Dom João VI, mas também no Museu Nacional de Belas Artes e no Museu Histórico Nacional. Atualmente, graças ao apoio da FAPERJ, desenvolvemos um projeto de estudo histórico e catalogação do acervo imperial, recorrendo às fontes primárias e catalogações da época e posteriores. No passado seminário do Museu Dom João VI, já apresentamos alguns resultados no estudo da cadeira, iniciado em 2013, como parte do doutorado em artes pela UERJ. Nessa oportunidade, atribuímos alguns exercícios em cera, conjunto raro e precioso, a alunos e professores da cadeira. Assim como nada sabíamos dessas ceras, quase nada sabemos dos alunos e depois profissionais da cadeira, como Antônio Boaventura da Fonseca, Justino João Ferreira ou Ezequiel da Silva Santos. São alguns dos nomes dos alunos registrados nos livros de matrícula, nos quais constatamos uma redução drástica de número de inscrições. No início da cadeira, em 1838 e até 1855, as matrículas oscilam entre 8 e 2 estudantes, com uma média de 5 alunos por ano, muito parecido à média de alunos de arquitetura, por exemplo. Mas depois da Reforma Pedreira, de 1855, o número se reduz a um ou nenhum aluno até a extinção da cadeira pela morte de José da Silva Santos, em 1869. Mas especialmente relevantes para o entendimento dos mecanismos e anseios da academia e o império serão os pensionistas da cadeira, Geraldo Francisco Pessoa de Gusmão e Joaquim José da Silva Guimarães Júnior. Geraldo Francisco Pessoa de Gusmão ganhou a medalha de ouro em 1846 e venceu o concurso para o prêmio de viagem em 12 de outubro de 1847, concorrendo com Francisco Antônio Neri, de pintura histórica, Antônio Antunes Teixeira, de escultura, e João José Alves, de arquitetura,
com o tema Xenofonte tirando da cabeça a coroa de flores. A trajetória deste artista, destinado quase naturalmente a ocupar a cadeira de gravura de medalhas, foi muito curta, pois em 16 de dezembro de 1850 morreu em Paris durante a sua pensão. Diferentemente do pensado tradicionalmente, e pelo fato de ter morrido em Paris, este viajaria inicialmente a Roma e não a Paris, sendo aluno do medalhista Girometti. Mas sua pensão seria prorrogada por mais 2 anos, para aprender em Paris a gravura em relevo sobre aço do papel de crédito, para assim conseguir evitar os impostos derivados da impressão no estrangeiro. Gusmão receberia suas instruções como pensionista em um documento datado de 1 de abril de 1848, cujo primeiro ponto, como era inevitável, aludia à importância do estudo da estatória antiga, alternada com o estudo do modelo vivo, e explicitamente evitando o perigo dessa geração das qualidades do primeiro pelo positivo do segundo. A recomendação de frequentar um curso de anatomia e fisiologia das paixões, aplicada à expressão artística, era comum com os estudantes de escultura, mas os gravadores deviam adquirir também o conhecimento exato e manutenção prática dos processos mecânicos que lhes são próprios, uma parte da metalurgia, ao menos, e a inteligência de algumas operações químicas, além de possuir a habilidade de cortar o aço para a gravura em relevo do papel de crédito. Uma das mais importantes aplicações das belas artes nos mistérios da administração social, segundo a documentação da época. Apesar desses conhecimentos técnicos, a academia salienta a primazia da arte e da poesia da arte, do pintoresco e do grandioso. O aluno devia dominar a parte técnica, mas não à custa da parte mais elevada da sua profissão, da correção das formas, da beleza das expressões, enfim, do acertado, do simples, do nobre da composição. Que são os mesmos argumentos utilizados pela congregação quase 40 anos depois, na sua oposição à supressão da cadeira de gravura para uma nova cadeira de estilogravura. Quanto aos envios, devia remeter à academia, também para figurar nas exposições gerais, uma cópia em cera ou um gesso de algum baixo relevo antigo, mas nenhum envio de metal ou pedras preciosas. Após a sua morte, a academia passaria pela reforma implementada por Manuel de Araújo Porto Alegre, onde se instauraria a figura do aluno artífice e se impulsionariam dentro da academia as artes industriais em prol do desenvolvimento do país. Assim se criou a cadeira de escultura de ornatos, segundo Cibele Vidal, essencial porque formava os entalhadores com uma consciência superior em relação às belas artes, refletida na concepção e combinação dos ornamentos segundo a história dos estilos, propiciando-lhes sempre a liberdade criadora necessária a todo artista, assim como profissionais encaminhados ao trabalho cerâmico. Em ambos os casos, procurava-se formar não o técnico que mecanicamente iria realizar um serviço, mas o profissional criativo e consciente, conhecedor das possibilidades e das leis que devem reger o fazer artístico. E seria principalmente esta dialética entre belas artes e artes industriais a que fica evidente nas tentativas falidas de prover a cadeira com um professor efetivo. Em 1 de janeiro de 1871, baseado no artigo 15 do Decreto número 2.424, de 25 de maio de 1859, que permitia prover-se em concurso as cadeiras vagas depois da data da publicação do decreto, o diretor da academia propõe como professora Christian Luster, da Casa da Moeda, segundo palavras da época, vantajosamente conhecido na sua especialidade e autor das melhores medalhas gravadas naquela Casa da Moeda e nos últimos anos, já condecorado com o oficialado da Ordem da Rosa pelos seus trabalhos artísticos e premiados pela própria academia. Rejeitada esta proposta, assim como a do pensionista Guimarães Júnior para lecionar gratuitamente, se convocou um concurso no mesmo ano, e ao qual concorreram o próprio Guimarães, pensionista da academia, e Quintino José de Faria, que foi aluno da academia e professor de gravura do Liceu de Artes e Ofícios e abridor de cunho da Casa da Moeda. O concurso constituiu na realização de 4 provas, as 2 primeiras em sala comum e a segunda num gabinete individual. A primeira se dedicava à realização de uma academia do natural, posição escolhida pela academia, modelada em barro ou fundida em gesso. A segunda prova, de anatomia, consistia em desenhar em lápis uma figura, cuja posição seria dada pela congregação, compreendendo teologia e miologia. Na terceira prova,
os concorrentes deviam gravar uma medalha em aço de 75 milímetros, com um assunto tirado à sorte. Finalmente, a quarta prova consistia em executar uma medalha sobre cornalina, representando uma cabeça sem fundo, copiada de uma das medalhas de gesso da coleção da academia, assignada por sorteio a cada um dos concorrentes, de 15 a 20 milímetros, tendo para execução 25 dias úteis. No entanto, nenhum dos dois gravadores finalizou as 4 provas de concurso, abandonando Guimarães Júnior após as férias, sem realizar a terceira prova, sem motivo aparente e sem comunicação à academia, e Quintino José de Faria, por sua vez, requereu dispensas de realizar a quarta prova, a gravura de medalha sobre cornalina, alegando que até a data não tinha visto este tipo de trabalho, mas ainda, quando o pensionado de gravura na Europa não enviou nenhum trabalho desse tipo, e sim um medalhão em mármore. Este fato resulta paradoxal, pois a academia não possuía uma coleção de pedras, nem formava os seus estudantes nesta disciplina. O mais próximo seria a dactiloteca. A academia, não se julgando com faculdade para tal concessão, porque importaria ela a dispensa da lei, indeferiu a petição e o candidato desistiu do concurso. A exigência de dominar a técnica de gravura de pedras preciosas era uma exigência que, apesar de figurar na ementa do curso, limitava enormemente a concorrência dos artistas, pois poucos eram capazes de executar o trabalho. Nem o próprio pensionado na Europa podia dar conta desse trabalho, e muito menos qualquer gravador da Casa da Moeda. Inclusive, Quintino José de Faria, gravador de talento, era incapaz de encarar o trabalho, retirando-se do concurso. Esta formação suporia a barreira que diferenciava uma academia de belas artes e uma escola de artes industriais, como a própria congregação afirmou na ocasião da substituição da cadeira de gravura pela de estilogravura. Mas que resultava alheia à realidade brasileira, pois, como o próprio Faria afirmava no seu recurso, era um trabalho nunca realizado na corte e cuja prática não era comum na academia e carecia de uma coleção destes materiais. Em consequência da falta continuada do professor e de alunos, decide-se em 1882 realizar o concurso para prover a cadeira, e no caso de novamente não conseguir um professor qualificado, a cadeira de gravura seria substituída pela de estilogravura, mas ao mesmo tempo defendendo veementemente a necessidade da permanência da gravura de medalhas como testemunho da nacionalidade e da civilização, como monumentos mais preciosos e resistentes. Defendendo a gravura como uma matéria existente, e segundo as palavras da época, desde os primeiros tempos da academia, e que os outros países não têm dispensado pertencer sua matéria ao ensino superior das belas artes, e porque a utilidade da gravura de medalhas é incontestável. E com efeito, quando, com a dos nossos coevos, houver há mais de séculos destruída a nacionalidade brasileira, como destruiu a dos antigos povos, que só vivem nas reminiscências da história, restabelecida e comprovada pelos monumentos que deixaram, ficaremos esquecidos se não houvermos deixado obras de arte que atestem nossa passagem sobre a terra. Diante dessas obras, daqueles monumentos, são e têm sido, em todos os tempos, as medalhas os mais preciosos, porque são elas unicamente que, resistindo ao embate das revoluções políticas e aos cataclismos e convulsões da natureza, atravessam a sucessão dos séculos. Finalmente, em dezembro de 1882, foi criada a cadeira de estilogravura, abrindo o concurso em 1884, quando em 6 de novembro, finalizados os 3 meses para a inscrição, concorreram só 2 estudantes, o português José Martins Gomes Vilas Boas e Quintino José de Faria. A nova cadeira nunca chegaria a ter um professor nem a ser lecionada, criando um grande debate sobre a conveniência desta nova matéria e a supressão da anterior. Nos relatórios anuais do diretor da academia, de 1874 e 1888, expõem-se as razões pelas quais se pedia a volta da gravura e pelas que a academia não era o lugar indicado para o ensino da estilogravura. Em 1874, o diretor não deixa de admitir que é marcha natural do estabelecimento da instrução aumentar as matérias escolares, acompanhando o progresso do tempo, e, nesse sentido, a inclusão da estilogravura seria um ato de boa administração, apesar de que essa disciplina só fosse uma das especialidades da gravura, deixando fora dessa maneira a litogravura, a gravura água-forte, a gravura água-tinta e a gravura buril sobre aço ou sobre cobre, a traços ou a pontos. Por isso, propõe, ao invés da cadeira de estilogravura, a criação de uma nova seção, a de gravura,
que ficaria assim independente da seção de escultura. Se a gravura ocupa-se da produção de estampas para fins comerciais, a gravura de medalhas perpetuaria, por meio dos metais ou da clíptica, os fatos mais notáveis da história contemporânea, sendo lastimável sua supressão por motivos econômicos, pois, de novo em palavras do relatório da Academia, a gravura de medalhas sempre fez parte inseparável e imprescindível das academias de belas artes, e eliminá-la hoje desse estabelecimento é torná-lo inferior ao que foi. Nem me parece estar isso de acordo, nesta época de movimento e progresso, com as ideias dominantes, que tendem ao maior desenvolvimento e propagação da instrução popular em todas as suas diversas especialidades. Em definitiva, o diretor Antônio Nicolau Tolentino solicita o restabelecimento da cadeira de gravura de medalhas, sem prejuízo da nova cadeira de estilogravura, ainda que sugerindo que o melhor lugar para essa aula seria uma escola de artes industriais, anexa a um grande estabelecimento tipográfico como a Imprensa Nacional, por exemplo. O discurso do relatório de 1889 muda radicalmente com o diretor Ernesto Gomes Moreira Maia, defendendo de modo muito mais veemente o quão inapropriado era estabelecer a cadeira de estilogravura na academia. Nas suas palavras, a supressão da gravura de medalhas era um fato que não se justifica, porquanto importa um atentado ao alto ensino da arte e um deplorável corpo de delito que depõe de modo irrecusável contra a elevação e progresso do ensino artístico no país. Vossa Excelência bem sabe que uma academia de belas artes é, em toda parte, uma instituição bem diversa de uma academia de arte aplicada. Assim, a gravura deveria ser ensinada tanto na sua parte mecânica como na sua parte artística, mas excluindo a estilogravura, por ser ela uma arte acentuadamente industrial e quase mecânica, e, portanto, inteiramente ou de todo imprópria de uma academia de belas artes. O diretor conclui esgrimindo um dos mais frequentes argumentos da lógica acadêmica na defesa da grande arte frente às novidades técnicas, no caso da fotografia, a impossibilidade de trabalho mental e elevado dos artistas ser substituído pelo procedimento tecnológico. Maia qualifica de grande absurdo a falta de gravura de medalhas na grade acadêmica, o mesmo absurdo que seria dispensar as aulas de desenho de figuras de modelo vivo por uma aula de fotografia, onde, nas suas palavras, os alunos se habilitassem a manipular os reativos químicos e a usar dos aparelhos fotográficos que libertassem os artistas da necessidade em que rigorosamente estão de desenhar por sentimento. Este debate sobre as artes mecânicas ou técnicas é tratado muito acertadamente por Rafael Cardoso no seu artigo Academia Imperial de Belas Artes e o Ensino Técnico, no qual afirma que não se pode pressupor uma atitude geral e monolítica sobre o ensino técnico na academia, como parte de um projeto civilizatório homogêneo, senão o equilíbrio entre duas formas de conceber a academia, com uma instituição restrita a um pequeno núcleo de iniciados, voltada ao culto de ideais supostamente acima dos interesses materiais comuns, ou como uma escola prática de utilidade pública, visando contribuir para o progresso material da nação através da formação de mão de obra especializada. Porém, como afirma o autor, estas duas ideias na academia não podem se entender como polos opostos, senão que ambas se misturam inclusive nos discursos mais extremistas, na posição conservadora, que promovia a supremacia das belas artes, quanto na posição progressista, que buscava empregar o ensino artístico em prol do desenvolvimento do país. No caso específico da estilogravura, a posição tomada pela academia como congregação, apesar de não ser necessariamente unânime, parece clara de acordo com as palavras de Félix Ferreira, recolhidas por Cardoso, considerando a academia como a alta escola da aristocracia do talento e o liceu como a modesta oficina da vulgaridade e da inteligência. Nos relatórios insiste-se na diferenciação clara entre os altos fins do clássico ensino da arte, sendo da maior elevação mental, e a arte acentuadamente industrial e quase mecânica, cujo lugar não estava certamente numa academia das belas artes. Muito obrigado.